Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler o material, fazer os exercícios, que estão contidos lá na nossa primeira aula. Sou o professor Djalma Guimarães e vamos hoje continuar nossa jornada na macroeconomia. Ok? Só ressaltando que é fundamental que vocês leiam o texto, procurem outras fontes na internet, procurem vídeos explicativos, outros livros. A macroeconomia é uma área da ciência econômica muito importante, mas como vocês viram na primeira disciplina de introdução à economia, a ciência econômica não é uma ciência trivial. Ela tem modelos, tem conceitos, então ela vai exigir um raciocínio lógico, vai exigir uma carga de leitura grande, ok, da gente. Então não deixem para estudar tudo no final do semestre, quando estiver próximo das avaliações. É fundamental que vocês façam os webquests, que vocês façam os fóruns, diferentemente na aula tradicional, que os alunos vão fazer simplesmente uma prova valendo tudo. Vocês têm trabalhos que são trabalhos interessantes, que podem ser feitos em equipe, que vão estimular outras áreas de desenvolvimento da disciplina e que vão ajudar vocês a obterem uma nota para conseguir passar tranquilo pela disciplina. Então não deixa para o final, ok? Pensando estrategicamente, é fundamental que vocês leiam e, com a experiência que tivemos em introdução à economia, faz leituras extras, não deixa para a última hora, porque, como eu falei, a economia é muito importante, mas das ciências básicas que vocês estão estudando, ela requer uma atenção maior. Mas, dito isto, vamos lá. Nós hoje vamos trabalhar com o capítulo 3, unidade 3, aqui do livro, do manual que vocês receberam, ok? Do Samuel Façanha Câmara, ok? Então, vocês devem... Esse é o texto básico, e aí vamos trabalhar outros materiais, vamos pesquisar outros livros, buscar mais conteúdo, porque isso vai auxiliar a cada um de vocês no desenvolvimento das competências necessárias para essa disciplina. Então, voltando aqui para a nossa aula, hoje a gente vai falar de uma parte fundamental para que você, como futuro gestor público, você conheça o funcionamento da economia como um todo, da macroeconomia, como nós falamos na aula passada. Entender a demanda agregada e a oferta agregada é fundamental para a compreensão do funcionamento da economia dos países e como o poder público pode influenciar o rumo desses países. O que muitas vezes é uma competência relevante que é necessária que o gestor público tenha, auxiliando a tomar decisão, a formar modelos analíticos capazes de interpretar e prever cenários econômicos. Então isso vai melhorar o desempenho da gestão no setor público. Então, conhecer como as políticas econômicas, por exemplo, hoje está no noticiário que o governo estuda uma espécie de nova CPMF, ok? Um novo imposto. Como isso vai afetar o produto? Nós, por conta da pandemia, auxílio emergencial, o gasto público tem aumentado de sobremaneira, aumentando o endividamento do setor público. Como isso afeta a economia? Como isso vai repercutir nos próximos meses, próximos semestres e anos? Então, você, como gestor público, é fundamental que você consiga fazer esse tipo de conjectura, de análise, ok? E só para a gente relembrar, nós fizemos algo lá na disciplina de introdução à economia, que foi trabalhar as políticas fiscal e monetária, e lá nós falávamos
nós comparamos a política fiscal contracionista a um freio para a economia, a expansionista a um acelerador. Mesma coisa na política monetária, uma política restritiva, quando o governo queria enxugar a base monetária, reduzir, e expansionista, quando o governo pretendia acelerar a velocidade, o ritmo de crescimento do produto e da renda nessa economia. Ok? Vimos também os objetivos da macroeconomia. Hoje nós vamos ver como isso acontece na prática, como essas variáveis, como essa ação do governo vai afetar o produto e a renda. O que a gente viu de forma intuitiva, hoje a gente vai estabelecer um modelo formal para fazer essa análise. Então vamos lá. Primeiro vamos começar a falar do mercado de bens e depois dos mercados financeiros. Ok? Então, a gente viu no finalzinho da última aula a determinação do produto na economia. Ok? A letrinha aqui está um pouco diferente lá. Eu estou usando esse texto base, essa equação, a maneira de apresentar isso é baseado no livro de macroeconomia do Blanchard, do Oliver Blanchard. Eu acho a apresentação dele mais fluida, ok? Daí vocês têm essa apresentação do Oliver Blanchard e tem também a apresentação do texto base do livro, ok? São os mesmos construtos, muda apenas a maneira de apresentar, as letrinhas que está trabalhando tem alguma ligeira variação, ok? Mas para que possa enriquecer, facilitar o aprendizado de vocês. Então vamos lá. Então, o produto da economia Z é igual ao consumo, ok, das famílias, mais o investimento, que é o gasto das empresas, mais o gasto do governo, mais a exportação, menos a importação. Então, a nossa demanda agregada, C mais I mais G, mais a balança comercial, X menos M. Ok? Então, nós temos o consumo. A gente vai trabalhar cada variável dessa função, ok? Uma a uma, para entender melhor como esse modelo de economia como um todo, como ele funciona e como essas variáveis estão relacionadas. Então, primeiro, o nosso C, consumo, ele é dado pelo consumo autônomo, mais a propensão a consumir, multiplicado pela renda disponível. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é consumo autônomo? Consumo autônomo é a parcela da renda, ou melhor, o consumo que ocorrerá mesmo que os indivíduos não possuam renda. Então, em um mês, imagina que um indivíduo qualquer está desempregado no mês de julho, mas no mês de julho ele vai continuar consumindo bens e serviços. Então, essa parcela do consumo que não depende da renda é o que a gente chama de consumo autônomo. E o que é esse consumo autônomo? Imagine que o camarada está desempregado, mas ele tem uma reserva financeira, ele pode se desfazer de um patrimônio, ele pode receber uma doação, ok? Para custear suas despesas. A propensão a consumir é um valor que varia entre 0 e 1, que mostra o percentual de nossa renda que vai ser destinado ao consumo. Existe a propensão marginal a consumir, que é C1, e 1 menos C1, que é a propensão marginal a poupar. Quanto de minha renda eu pouparei a cada período. Ok? Então, é um valor que vai determinar quanto essa sociedade, de cada unidade de renda, quanto essa sociedade destina para o consumo. YD é renda disponível, ou seja, a renda menos os tributos. Se você pega o seu contra-cheque, você tem o valor bruto e tem o valor líquido. Esse YD seria
imagina pensando em toda a sociedade, seria exatamente o valor líquido. Porque lembra que a gente não está interessado em uma pessoa, mas sim na sociedade como um todo. Estou trazendo o teu contra-cheque para te ajudar a ficar mais claro. Então existem alguns descontos. Então esses descontos destinados ao governo, tributos, o que sobra da tua renda líquida é esse YD, a renda disponível, considerando toda a sociedade, novamente eu vou dizer. Pegando essa equação do consumo e colocando, ao invés de YD, a formulazinha aqui do YD, que é Y menos T, eu tenho C, que é igual ao consumo autônomo, mais a propensão a consumir, que multiplica pela renda disponível ou simplesmente pela renda disponível. Esse gráfico aqui é do livro de vocês, ok? Que ele mostra exatamente essa função de consumo, ok? Esse consumo da sociedade, ok? Onde nós temos aqui o consumo autônomo, ele está chamando aqui de A, B, propensão a consumir e Y, renda. Ok? Então é como você representar essa função aqui graficamente. B, no caso, a inclinação, e A é o intercepto dessa equação. Vamos lá para outro elemento importante da nossa análise, a poupança. Ok? Então, a poupança é a diferença entre a renda e o consumo. O que sobra, no final das contas, é a poupança. Então, quando a gente tem a poupança, a renda, menos os tributos, menos o consumo, é o que sobra como poupança privada. Por outro lado, a poupança do setor público, ela é o investimento mais o gasto do governo, menos os tributos. E isso é o que sobra de poupança. Se a gente diz que tem que haver um equilíbrio entre investimento e poupança, então nós teremos aí que ir rearranjando os termos. I é igual a poupança mais o tributo menos o gasto do governo. Então, a poupança privada mais a poupança pública tem que ser igual ao investimento da economia. Ok? Então, a gente tem algumas condições de equilíbrio no mercado de bens. A primeira condição de equilíbrio é que a produção tem que ser igual à demanda, ou seja, tudo, a demanda agregada tem que ser igual ao produto, e o investimento igual à poupança. São as duas condições que devem ser observadas. Vamos lá, vamos determinar esse produto de equilíbrio. Então, pessoal, nesse modelozinho que eu vou apresentar aqui, a gente está considerando o seguinte, que o investimento e o gasto do governo são exógenos ao modelo. Como eles são determinados, isso está fora do modelo. A gente não vai analisar esses fatores aqui nesse momento, ok? Então, a nossa demanda lá, agregada, consumo mais investimento mais gasto do governo, a gente está trabalhando com economia fechada, não estamos considerando aí o comércio exterior, ok? Então, vamos lá. Então, olhando aqui desse lado agora da nossa tela, nós temos o seguinte. A gente já viu o que é o consumo. A gente derivou no slide anterior, ok, que o consumo é igual ao consumo autônomo, mais a propensão a consumir, que multiplicado pela renda disponível. Aí a gente acrescenta aqui o investimento e o gasto do governo, que a gente está considerando simplesmente aqui. As letras não estão descrevendo como eles são formados. Condição de equilíbrio, o produto é igual à demanda. E o que acontece? A gente tem essa nossa relação. Nós temos aqui, se a gente multiplica aqui, para tirar esse parênteses aqui, a gente multiplica a propensão a consumir pela renda, a propensão a consumir pelos tributos. Ok? A gente chega nisso aqui. Y é igual a C0 mais C1
propensão a consumir vezes renda, menos propensão a consumir vezes tributos, mais I mais G. Se a gente passa C1Y para o lado esquerdo, a gente traz isso aqui, ok? Se a gente traz isso aqui para o lado de cada equação, então nós vamos ter aqui, rearranjando, nós temos 1 menos propensão a consumir, que é igual a o gasto autônomo mais o investimento, mais o gasto do governo, menos C1T. Se a gente divide ambos os lados por 1 menos C1, ok? A gente vai ficar com Y é igual a 1 sobre 1 menos a propensão a consumir, tudo isso multiplicando o gasto autônomo, mais o investimento, mais o gasto do governo, menos a propensão a consumir vezes T. Esse termo aqui, pessoal, 1 dividido por 1 menos C, vocês prestem atenção nisso, é o famoso multiplicador keynesiano. Se a gente observa, esse multiplicador ele tem um efeito fundamental na economia, ok? Vamos aqui verificar um exemplo desse multiplicador. Suponha que o gasto autônomo, investimento e gasto do governo, ICI vezes T de determinada economia, sejam iguais a 1.000. Vamos pensar que isso aqui, ó, isso aqui é igual a 1.000. Então você tem 1.000 dividido por 1 menos C1. Ok? Aí vamos lá. Consideremos propensões marginais a consumir de 0,8, 0,6, 0,3. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui, deixa eu abrir uma calculadora aqui. Então nós temos 1 menos 0,8 vai dar 0,2. Aí a gente vai dividir agora 1.000 dividido por 0,2. Aí a gente tem 5.000. Ou seja, houve um multiplicador aqui de 5 vezes nessa produção aqui. Então o consumo gerou um multiplicador de 5 vezes nesses 1.000 que são o resultado do gasto autônomo, que são o gasto autônomo, investimento, gasto do governo e propensão a consumir vezes tributos. Vamos agora para o multiplicador de aqui 1 menos 0. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 1 menos 0,6 vai dar 0,4. Aí vamos dividir agora 1.000 dividido por 0,4 vai dar 2.500. Vamos fazer agora por 0,3. 1 menos 0,3. Opa. 0,7. Aí vamos dividir 1.000 dividido por 0,7. Foi errado ali, foi dividido por 7. Deixa eu me corrigir isso aqui. 1.000 dividido por 0,7. Ok, 1.428. O que é que a gente infere, pessoal? Quanto maior essa propensão a consumir, quanto mais de cada real que as famílias têm, elas consomem, maior o multiplicador na economia da renda. Ok? Então, se nós temos uma sociedade que tem uma propensão a consumir alta, qualquer real de aumento na renda dessa sociedade vai se reverter num aumento de consumo multiplicado, por isso multiplicador. Se nós temos uma propensão a consumir menor, por exemplo 0,6, 0,3, o efeito multiplicador será
menor, menos significativo. Então isso ajuda cada um da gente a explicar, pessoal, a entender, melhor dizendo, como algumas políticas no Brasil, por mais que você possa considerar como boa ou ruim, mas a perspectiva simplesmente econômica, programas de transferência de renda, como ocorreram no Brasil na década passada e ainda ocorre, eles têm um efeito multiplicador muito significativo na economia. Esse é o grande mérito econômico. No entanto, tem um mérito social que precisa ser melhor trabalhado, de qualificação dessa mão de obra para que a gente aumente a produtividade, porque não dá simplesmente para querer desenvolver um país transferindo renda sem produzir, sem ter produção tecnológica qualificada, sem desenvolver a força de trabalho para ter maior produtividade. Então são algumas coisas que também devem ser consideradas. Mas vamos para frente. Qual é o efeito dos juros sobre o produto? Então nós temos aqui nosso produto, ok? Então aqui nós temos o produto da economia. Essa curva aqui vai representar exatamente nossa produção, a função de produção da economia. Aqui nós temos a demanda, ok? Então, se acontece um aumento na taxa de juros, aumenta a taxa de juros, o que é que acontece? A compra a prazo se torna mais cara, ok? Então fica mais caro comprar uma TV, fica mais caro comprar produtos a prazo, ou seja, diminui o consumo. Diminuindo o consumo, a gente sai aqui de A para a linha. Perceba, aqui ó, nós tínhamos primeiro essa demanda aqui, aumentou a taxa de juros, ok? A gente passou a taxa de juros de I para I', a demanda caiu aqui de ZZ para ZZ'. Então aqui ó, antes nós tínhamos aqui esse nível de produto, agora nós temos esse aqui. Então o que é que a gente percebe? A gente vai perceber aí, pessoal, uma relação inversa entre taxa de juros e produto. Quanto maior a taxa de juros na economia, menor o produto ou a renda, ok? Do mesmo modo, quanto menor, maior. Isso dá para a gente uma relação inversa. Com base nessa relação, a gente consegue derivar a curva IS, ok? Então, esse aqui é aquele mesmo gráfico da figura anterior. Nós temos aqui essa demanda com a taxa de juros. Com a taxa de juros maior, essa demanda cai, ou seja, uma relação inversa. Nesse gráfico aqui eu tenho a interest rate, ou taxa de juros, e aqui a renda. Então, quando aumenta, imagine que a gente está nesse ponto A, aqui, à medida que a taxa de juros passa de I para I', ok, o produto vai passar aqui de Y para Y', a gente vai chegar nesse novo ponto aqui. Então, uma relação inversa entre a taxa de juros e o produto. Essa é a curva IS, ok? Relação entre produto e taxa de juros. O equilíbrio no mercado de bens implica que um aumento na taxa de juros leva a uma queda no produto. E o contrário também é verdade. A curva IS tem uma inclinação descendente, uma relação inversa entre taxa de juros e produto. Então, como é que essa curva IS ela se desloca? Ela se desloca a partir de modificações nos tributos, modificações na política monetária e fiscal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, se o governo aumenta impostos, ok?
Aumentando imposto, diminui renda disponível, ou seja, diminui o nível de produto para determinada taxa de juros. A gente vai verificar esse equilíbrio, essa relação daqui a pouco. Mas vamos lá. Mercado financeiro. Então, no mercado financeiro a gente tem uma condição de equilíbrio, que é a oferta de moeda igual à demanda de moeda. Então, no mercado financeiro tem os agentes que oferecem moeda e os agentes que demandam moeda. A taxa de juros deve ser tal, dada a sua renda, que as pessoas estejam dispostas a ter um montante de moeda igual à existente no mercado. Então, a taxa de juros tem que garantir que exista essa proporcionalidade entre a quantidade de moeda disponível no mercado e o que as pessoas estão dispostas a manter em sua posse. Então, o que acontece? A gente vai verificar qual é o impacto do aumento da taxa de juros nessa oferta e demanda de moeda. E aí o Banco Central é o agente que pode intervir nesse mercado que a gente viu na disciplina passada. Então, a taxa de juros é determinada pela igualdade entre a oferta e a procura de moeda. Então, a gente tem aqui o estoque nominal de moeda e aqui a gente tem a procura por moeda. A procura por moeda depende da renda e da taxa de juros. Ok? Quanto mais renda a sociedade tem, mais moeda ela vai precisar. E também a taxa de juros. Relação LM no equilíbrio, a oferta de moeda é igual à procura de moeda, que depende da renda e da taxa de juros. A gente vai verificar isso aqui agora. Então, qual é o efeito do aumento da renda na taxa de juros da economia? Isso é o que a gente vai observar agora com a LM. Então, como a renda da sociedade crescendo, como isso impacta na taxa de juros. Ok? Então, um aumento do rendimento a uma dada taxa de juros causa um aumento por procura por moeda. Quanto maior teu salário, de mais moeda você vai precisar. Dada a oferta de moeda, isso vai levar um aumento na taxa de juros de equilíbrio. Vamos olhar aqui, pessoal, para esse gráfico agora. Ok? A gente tem aqui a oferta de moeda. Aqui o MS, que é dada pelo Banco Central, a Casa da Moeda, dos vários mecanismos que a gente já conheceu, vai determinar essa quantidade de moeda a ser ofertada. Então, a gente tem uma renda, em um primeiro momento, Y. Ok? Temos essa nossa renda Y, e aí com essa renda Y nós temos uma taxa de juros, e temos aqui com uma taxa de juros I, essa quantidade de moeda, então temos essa situação aqui de equilíbrio. A demanda, esse MD aqui, ó, demanda de moeda, ok? E aqui oferta de moeda. Temos esse primeiro equilíbrio aqui. No entanto, um aumento da renda na sociedade, então a renda cresceu, passou, ok, aqui para Y', que é Y' é maior do que I, ou seja, cresceu. Nós temos agora uma nova demanda de moeda, MD'. O que é que vai acontecer? Esse deslocamento para a direita vamos encontrar uma nova situação de equilíbrio agora. A gente tem a oferta de moeda que manteve-se e agora a gente tem uma linha. Nós temos aqui a mesma oferta de moeda, mas agora a gente tem uma taxa de juros. Qual é a conclusão que a gente chega? Quanto maior a renda, maior a taxa de juros. Quanto menor a renda, menor a taxa de juros. Então, isso leva à derivação da curva LM. Então, o equilíbrio nos mercados financeiros implica que a taxa de juros seja função crescente do nível de rendimento, ou seja, uma relação direta. Quanto mais renda, maior será a taxa de juros. Ok?
Então, a curva LM tem inclinação ascendente, ou seja, relação direta, como a gente acabou de falar. Se a gente pega esses movimentos aqui, pessoal, ó, primeiro momento aqui eu tenho essa relação aqui, que dado esse nível de moeda e essa renda, e aqui eu tenho uma renda maior e uma taxa de equilíbrio aqui maior. Se eu trago tudo isso para cá, considerando taxa de juros e aqui embaixo, ao invés do meio de pagamento, da moeda disponível, eu considero aqui a renda, eu tenho uma relação crescente, uma relação positiva, uma inclinação crescente, ou seja, quanto maior o rendimento, maior a minha taxa de juros. Nesse pontinho A eu tenho I, mas aqui nesse ponto Y' eu tenho aqui um novo equilíbrio, uma taxa de juros maior. Então observe, eu trouxe o gráfico de aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A curva S, taxa de juros e produto. Mesma coisa a gente fez aqui, ó. Taxa de juros e renda. Lembra que a gente falou na aula anterior da identidade entre produto e renda? Considerando essa identidade, a gente chega na situação de equilíbrio. Temos aqui a relação IS, ok? Avançando no que eu coloquei aqui, pessoal, quando coloquei aqui essa equação, não dei conta que esse investimento aqui ele está descrevendo que ele é dado pela renda e pela propensão a investir. Desconsidere isso aqui, apenas o izinho, e aqui a relação LM. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui a nossa curva LM, ok? Aumenta a renda, aumenta a taxa de juros, e temos aqui a relação IS, aumenta a taxa de juros, diminui o produto, ok? Então assim a gente chega nessa relação, nesse modelinho IS-LM. Alguém deve dizer, professor, isso me lembra lá a oferta e a demanda que a gente estudou lá na microeconomia. Perfeito. A gente vai usar um raciocínio nessa mecânica do gráfico, deslocamento para a direita, para a esquerda, similar ao que a gente fez lá. Ok? Então, taxa de juros e Y e no eixo Y e produto renda no eixo X. Assim nós temos o nosso modelo, o equilíbrio do mercado, de mercado financeiro e mercado de bens. O equilíbrio do mercado de bens implica que um aumento na taxa de juros leva a uma redução do produto. O equilíbrio nos mercados financeiros implica que um aumento do produto provoca um aumento nas taxas de juros. Ok? Então, quando ocorre essa interseção entre IS e LM, os mercados de bens e financeiros estão em equilíbrio. Nesse caso aqui nós temos o equilíbrio desse mercado, ou seja, o produto de equilíbrio e a taxa de juros de equilíbrio dessa economia. Vamos ver o efeito da política fiscal. Agora vamos lembrar lá do primeiro slide, lá do comecinho da aula, que eu lembrei que quando a gente tinha uma política fiscal contracionista e monetária, que fiz analogia com o acelerador, com o freio do veículo, ok? Lembra disso lá e agora vamos ver aqui formalmente porque aquilo acontece. Então, efeito do aumento dos impostos. O aumento dos impostos desloca a curva IS para a esquerda. Por quê? Porque com maior imposto vai diminuir renda, vai diminuir consumo, diminui produção. Então, deslocamento para esquerda. Então, o imposto afeta IS. Ok? Lembra que imposto vai incidir sobre a produção e o consumo.
a política monetária, que a gente vai trabalhar no LM daqui a pouco, vai afetar os mercados financeiros. Então, o que aconteceu aqui, para um nível de tributos maior, T' maior do que T, eu tenho uma nova curva S. Então, o que aconteceu? Aumentei os tributos. Antes eu tinha aqui esse Y e esse I, esse produto e essa taxa de juros. Agora com essa 9S eu tenho um produto menor. Vamos produzir menos na economia com a taxa de juros mais baixa. Pensa, estou desacelerando o nível de atividade econômica. Ok? Isso aqui a gente está formalizando o que intuitivamente a gente já tinha feito, pensado, desenvolvido na disciplina passada. Então, qualquer medida de política fiscal, você vai colocar aqui na ISLM, o governo reduz imposto, dá incentivo fiscal, aumenta imposto, cria novo imposto, etc. E aí você vai ver qual vai ser o impacto sobre o produto da economia e sobre a taxa de juros. Política monetária. Expansão monetária. Então, se aumenta a quantidade de moeda em circulação, aqui, ó, lembra que a gente viu em Introdução à Economia que existem várias maneiras pelas quais o Banco Central pode colocar moeda em circulação, ok? Compra, venda de título, imprimindo papel, redesconto, etc. Então vamos lá. O governo aumentou os meios de pagamento da economia. Então a gente tem aqui, ó, primeiramente a gente tinha essa relação LM aqui para esse nível de meio de pagamentos e tínhamos aqui essa IS. Lembra, política monetária afeta o mercado financeiro, política fiscal afeta o mercado de bens, ok? Então vamos, olha só, quando se aumentou esses meios de pagamento, nós temos aqui meios de pagamento M'P maior do que MP, que vai acontecer uma ampliação da minha curva LM. Então nós temos aqui deslocamento para a direita. Aí o que é que acontece? Antes eu tinha aqui um nível de produto Y e um nível de taxa de juros I, mas com essa política de aumentar os meios de pagamento disponíveis, eu tenho um produto maior e uma taxa de juros menor, mais moeda, mais poder de compra em circulação. Vai diminuir a demanda por dinheiro e, consequentemente, taxa de juros. Então, meus amigos, assim a gente passa agora a poder analisar, traçar ISLM, traçar o equilíbrio do mercado e a partir da criação de uma CPMF, ok? Criação de um novo imposto. Como aquilo afetaria? Você vai pensar, afeta a ISLM. Imposto vai afetar o mercado de bens, então vai afetar a IS. Qual vai ser a natureza do deslocamento? Para a direita ou para a esquerda? E aí você vai ver se no equilíbrio do mercado você terá uma situação de ampliação ou redução do produto, aumento dos juros ou redução dos juros. E aqui tem essa tabela, a gente pegou lá de um texto, para mostrar exatamente isso. É uma síntese. Aumento de impostos, ok? Desloca a IS, ok? Para esquerda, do mesmo modo que redução dos gastos. Para que lado o produto vai e os juros vai para que lado? Ok? Redução dos impostos e aumento dos gastos, deslocamento da IS para a direita. A LM nenhum, porque política fiscal trata da IS, política monetária da LM. Lembra disso. Variação do produto, o Y cresce. Juros também cresce nessa situação.
E aqui a gente tem expansão ou contração monetária. Aqui nós não temos nenhum deslocamento da IES, porque trata do mercado financeiro. Expansão, quando a expansão monetária, LM vai para baixo, ou seja, para a direita cresce, produto cresce, juros caem. Quando existe uma contração monetária, por outro lado, então LM se desloca para esquerda ou cima, como você queira, o produto cai e os juros sobem. Então, meus amigos, muito interessante esse modelo ISLM. Ele é um modelo básico para compreensão do cenário da conjuntura macroeconômica. Espero que vocês possam ter aproveitado a aula, possam ler, possam ver, rever o vídeo, tirar para conseguir esclarecer mais alguma coisa, fazer os exercícios, buscar outras fontes de pesquisa, porque se tem um conhecimento básico que vocês precisam levar dessa disciplina, é o conhecimento dessa lógica do modelo ISLM. Então, um abraço e até a próxima aula.